aí, gente, tudo bem? Eu sou a Cíntia, eu tô aqui hoje com a Su e a gente vai estar falando de um tema que uma hora ou outra vocês vão se deparar com ele na sua vida. Oi, gente! Estamos aqui hoje para falar sobre a Seguridade Social. E para deixar vocês dentro do que é isso, iremos dividir o tema em 3 tópicos, que começa por saúde, previdência social e assistência social. E para isso a gente vai estar conceituando o que é Seguridade Social, né? Começando pelo artigo 194 da Constituição, que em seu caput diz: Artigo 194. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinados a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e assistência social. Ou seja, gente, podemos dizer que a Seguridade é um conjunto de medidas destinadas a prover o necessário para a sobrevivência com dignidade dos indivíduos que por meio de doença, invalidez, desemprego ou outra causa não tem condições de prover o seu próprio sustento ou de sua família. Como a gente falou, a Seguridade compreende 3 políticas que devem ocorrer de maneira integrada. As ações serão de iniciativa do poder público e da sociedade. Uma não ocorre sem a outra, elas têm que ocorrer juntas para que a coisa toda funcione. O artigo 196 da Constituição Federal diz o seguinte: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, a saúde, ela independe de pagamento. Você não precisa pagar por ela para ter direito à saúde. E ela também é de acesso irrestrito. Qualquer um tem direito à saúde. Isso inclui também os estrangeiros. Inclusive, gente, se vocês tiverem algum amiguinho gringo e você sair para uma bebedeira, alguma coisa assim, você pode levar ele para o hospital tranquilamente, que ele vai receber a glicose na veia para ficar joinha, tá? Então, gente, a saúde é administrada pelo Sistema Único de Saúde, o nosso queridinho SUS. Ele está vinculado ao Ministério da Saúde e financiado os recursos do orçamento da Seguridade Social, elaborado pela União, Estado, Distrito Federal e pelos municípios, além de outras formas. Então, galera, é importante lembrar também que a União deverá aplicar anualmente, de acordo com o inciso 1 do parágrafo 2 do artigo 198 da Constituição, 15% da receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro. De acordo com o artigo 198 da Constituição Federal, a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a iniciativa privada pode fazer assistência à saúde. É por isso que tem-se os planos de saúde, os hospitais particulares e as clínicas e outros. Só que lembre-se, é proibida a destinação de recursos públicos para auxílio ou subvenções a instituições privadas com fins lucrativos. Elas podem participar, mas não podem receber nenhuma espécie de incentivo ou recurso público. Já as empresas ou capitais estrangeiros não podem participar da assistência à saúde no país, salvo alguns casos previstos em lei. Então, temos também, na qualidade de ações e serviços de saúde, as atividades de apoio à assistência da saúde. São elas, por exemplo, laboratórios de genética humana, produção e fornecimento de medicamentos e produtos para a saúde, laboratórios de análises clínicas, anatomia patológica e diagnóstico por imagem, e são livres à participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros. Já as ações e serviços públicos da saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constitui um sistema único, de acordo com as seguintes diretrizes: 1. Descentralização com direção única em cada esfera do governo. 2. Atendimento integral com prioridade para atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. E 3. Participação da comunidade. E ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições: 1. Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.
2. Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. 3. Ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde. 4. Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. 5. Incrementar a sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação. 6. Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano. 7. Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. 8. Colaborar na proteção de meio ambiente, nele compreendido o do trabalhador. A assistência social está descrita na Constituição Federal nos artigos 203 e 204 e é regulamentada pela Lei 8.742 de 1993, Lei Orgânica da Assistência Social, mais conhecida como LOAS. Artigo 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social, e tem por objetivos a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. Inciso 2. O amparo às crianças e adolescentes carentes. Inciso 3. A promoção da integração ao mercado de trabalho. Inciso 4. A habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. Inciso 5. A garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. Então, como dito no artigo, assistência social é prestada para aquelas pessoas que necessitam dela e as pessoas não precisam contribuir anteriormente para isso. E ela é organizada sobre a forma de um sistema centralizado e participativo denominado Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. A seletividade é fundamental para a assistência social, porque somente aquelas pessoas que, de acordo com a lei, necessitam daquele apoio social que serão beneficiadas. Então, gente, o principal benefício da assistência social é o benefício da prestação continuada, BPC. Falou certo. É porque eu confundo, eu falo P, na minha cabeça me vem um B. Falou certo. E o que é que ele faz? Ele garante um salário mínimo aos idosos com mais de 65 anos de idade e que apresentem algum tipo de impedimento, seja ele de natureza física, de natureza mental, de natureza intelectual ou de natureza sensorial. E por isso ele apresenta dificuldades para participação e interação plena na sociedade. E também esse benefício garante o salário mínimo ainda para as pessoas com deficiência, de qualquer idade que seja, e que comprovem não possuir meios de prover a manutenção própria ou ter a provida por sua família. E para a concessão desse benefício, é exigido que a renda familiar mensal seja de 1/4 de salário mínimo por pessoa. Então, gente, para ter acesso aos programas de assistência social do governo, é necessário realizar o Cadastro Único. O Cadastro Único é um instrumento que facilita a identificação e a caracterização socioeconômica das famílias brasileiras de baixa renda. Com ela, será possível participar dos seguintes programas do governo: Programa Bolsa Família, Tarifa Social de Energia Elétrica, Benefício de Prestação Continuada, Minha Casa Minha Vida, Isenção de taxa de inscrição em concursos públicos, Aposentadoria para pessoa de baixa renda, facultativo de baixa renda, Programa Bolsa Verde, Programa de Fomento e Assistência Técnica às Atividades Produtivas Rurais, Programas Cisternas e Programa Nacional de Reforma Agrária. A assistência social ela será organizada com recursos do orçamento da Seguridade Social e ela deve seguir
as seguintes diretrizes. A primeira, descentralização político-administrativa. Vamos lá. Cabe à esfera federal a coordenação e elaboração de normas gerais e cabe às esferas estaduais e municipais a coordenação e execução dos programas, de assistência, bem como a entidades beneficentes e de assistência social. Segundo, participação da população, por meio de organizações representativas na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. Os estados e o Distrito Federal são autorizados a vincular um programa de apoio à inclusão e promoção social de até 0,5% de sua receita tributária líquida. E é vedada a aplicação desses recursos no pagamento de despesas com pessoal em cargos sociais, de serviços da dívida e de qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos e ações apoiadas. E aí, galera, tudo bem com vocês? Tô passando aqui rapidinho só pra falar que se você tiver qualquer problema pra resolver na justiça, é só ligar no 3216 5498. Liga pro anjo. Um beijo, obrigada e de nada. Bora falar agora de Previdência Social. O artigo 1º da Lei 8.213 estabelece que a Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim assegurar a seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviços, encargos familiares e prisão ou morte daqueles que dependiam economicamente dessas pessoas. A definição de Previdência Social, por meio desse artigo, toma por base a finalidade da Previdência Social quanto às contingências a serem cobertas. Então, gente, a Previdência Social é um segmento da Seguridade Social, composta por um conjunto de princípios, regras e instituições destinadas a estabelecer um sistema de proteção social, mediante contribuições do segurado, que tem por objetivo proporcionar meios indispensáveis de subsistência para o segurado e sua família, de forma temporária ou permanente. E como a Su acabou de falar, a Previdência Social é um segmento das partes do direito da Seguridade Social. E este é um gênero que abrange a Previdência Social como espécie. Previdência Social não é, portanto, autônoma em relação ao direito da Seguridade Social. O objetivo da Previdência Social é estabelecer um sistema de proteção social para proporcionar meios indispensáveis de subsistência para os segurados e os seus familiares. É transformar algo futuro incerto em algo certo, na possibilidade de recebimento do benefício, se houver a contingência. Lembrando que no regime de previdência social, ele depende da contribuição por parte do segurado, diferente do caso do regime de assistência social, que o beneficiário ele não precisa contribuir para receber os provimentos. Meios indispensáveis de manutenção do segurado dizem respeito à sobrevivência, a condições mínimas de vida. Pode-se verificar esses meios no inciso 4º do artigo 7º da Constituição. No caso, os meios indispensáveis, a gente pode contar moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte. O benefício ele deve garantir pelo menos um salário mínimo ao segurado. Nesse caso, é uma forma de preservar a dignidade da própria pessoa. As contingências são decorrentes de perdas ou diminuições de ganhos, como, por exemplo, a causas decorrentes de questões relacionadas ao trabalho, que são, exemplo, doenças profissionais e acidentes de trabalho. B. Causas não determinadas pelo trabalho, como maternidade, velhice, morte e doença não profissional. E C. Causas econômicas, como, por exemplo, o desemprego. Então, para vocês entenderem melhor, são as seguintes contingências: doença, invalidez, morte, velhice, maternidade, desemprego, conforme previsão do artigo 201 da Constituição. Resumindo o que acabamos de dizer, a Previdência Social consiste, portanto, em uma forma de assegurar o trabalhador, com base no princípio da solidariedade,
benefícios ou serviços quando sejam atingidos por uma contingência social. Assim, entendemos que o sistema é baseado na solidariedade humana, em que a população ativa deve sustentar a inativa, ou seja, os aposentados. Então, gente, a relação jurídica da Previdência Social pública é a seguinte, vamos lá. A, de trato sucessivo ou de duração, pois perdura no tempo. Não se esgota numa única prestação. A relação jurídica existe enquanto o segurado trabalhar ou estiver recebendo a prestação previdenciária. O segurado recebe o benefício de aposentadoria enquanto viver. B, unitária, pois decorre da previsão da lei. C, onerosa, em razão de que o segurado deve contribuir para ter direito ao benefício. D, sinalagmática. Como é que fala isso? D, sinalagmática. Pois há direitos e obrigações. O INSS só paga o benefício se houver contribuição por parte do segurado. O dever de pagar implica no futuro o direito ao benefício, desde que atendidas as condições previstas em lei. É aleatória, em razão de que há incerteza quanto às prestações. O segurado pode não receber qualquer prestação, como na hipótese de morrer e nunca ter recebido qualquer benefício do sistema. Na relação jurídica, há 3 pessoas. Vamos lá. O INSS, que paga os benefícios, o segurado e a empresa, que é o contribuinte. O sujeito ativo da relação previdenciária é o segurado ou dependente, que recebe o benefício. Já o sujeito passivo da relação é o INSS, que paga os benefícios. Compreende a relação jurídica previdenciária 2 aspectos. A, o custeio, em que visa o pagamento da contribuição. E B, a relação de proteção, que visa a concessão do benefício. A relação jurídica previdenciária ela é muito complexa, pois há direitos e deveres para segurados e autarquia. O segurado deve pagar a contribuição para ter direito ao benefício e o INSS só paga o segurado se há custeio. Ele recebe as contribuições para poder pagar os beneficiários, ou seja, essa é uma relação interligada. Já o aposentado que volta a exercer a atividade remunerada tem relação de contribuinte, embora já esteja protegido pelo sistema, tanto que recebe o benefício. É a mesma relação que ocorre com o empregador, que não se beneficia do sistema. O fundamento é a solidariedade do sistema, no sentido de que todos devem contribuir para sustentar as prestações do sistema. Então, no caso, os dependentes eles estão no polo ativo da relação, mesmo não tendo recolhido a contribuição, mas isso decorre da existência do segurado, que recolhe a exação. Não existe dependente se não tiver havido em primeiro lugar, o segurado. Dispõe o artigo 201 da Constituição que a Previdência Social será organizada... Lei disporá sobre sistema especial de inclusão 12 segundos depois, e aqueles sem renda Sabe própria mais que que eu. se dediquem exclusivamente uma eternidade depois, lhes acesso a benefícios de valor igual a Valeu. Obrigada, Google! Como o Google disse, dispõe o artigo 201 da Constituição que a Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e filiação obrigatória, observando critérios que preservem um equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá nos termos da lei a 1. Cobertura de eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada. 2. Proteção à maternidade, especialmente à gestante. 3. Proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário. 4. Pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes. E 5. Salário família e auxílio reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda. E o parágrafo único do artigo 3 da Lei número 8.212 e o artigo 2 da Lei 8.213 esclarece que a Previdência Social obedecerá aos seguintes princípios e diretrizes. A. Universalidade de participação nos planos previdenciários mediante contribuição.
Isso quer dizer que qualquer pessoa poderá participar dos benefícios da Previdência Social, mediante contribuição na forma de planos previdenciários, desde que contribua. B. Valor da renda mensal dos benefícios, substitutos do salário de contribuição ou de rendimento do trabalho do segurado, não inferior ao do salário mínimo. C. Cálculo dos benefícios, considerando-se os salários de contribuição, corrigidos monetariamente. D. Preservação do valor real dos benefícios, parágrafo 4º do artigo 201 da Constituição. E. Previdência completa facultativa, custeada por contribuição adicional. F. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Inciso 2 do artigo 2º da Lei nº 8.213. G. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios. Inciso 3 do artigo 2 da Lei nº 8.213. H. Irredutibilidade do valor dos benefícios de forma a preservar-lhes o poder aquisitivo. I. Caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. J. Solidariedade. Os ativos contribuem para custear os benefícios dos inativos. A solidariedade social, até um certo valor, deve ser obrigatória, pois, do contrário, não pode se falar na manutenção do sistema de previdência social. A baixa renda do trabalhador o impediria de contribuir se o sistema fosse voluntário, pois iria usar todo o numerário para honrar seus compromissos. K. A contrapartida é o princípio da previdência social, pois não há benefício sem custeio. Deve haver o custeio para o pagamento do benefício. Não pode haver contribuição sem benefício, nem benefício sem contribuição. A contrapartida visa observar o equilíbrio econômico-financeiro do sistema. O custeio implica o pagamento do benefício. Se há benefício, não tem sentido falar em custear o próprio benefício. Então, gente, os princípios informadores da Previdência Social são praticamente os mesmos que orientam a Seguridade Social. A primeira lembrança que se pode ser feita vem a ser que o valor do benefício não pode ser inferior a um salário mínimo. Trata-se de uma orientação importante, pois no sistema anterior, muitos benefícios devidos aos segurados rurais eram pagos no valor inferior a um salário, sendo referida distorção corrigida. Quanto à previdência complementar facultativa, fica a critério de cada pessoa, mas poderá ser instituída oficialmente mediante contribuição adicional. Então, gente, a gente tinha falado que seriam 3 tópicos, mas temos um tópico bônus, que a gente não vai dissecar muito sobre ele pela falta de tempo mesmo, para não pegar tempo da outra equipe, né? Então a gente vai falar agora dos 7 princípios da Seguridade Social, que estão previstos no artigo 194 da Constituição. São eles: 1. Universalidade da cobertura e do atendimento. 2. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. 3. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. 4. Irredutibilidade do valor dos benefícios. 5. Equidade na forma de participação no custeio. 6. Diversidade na base de financiamento. E 7. Caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Então, gente, agora para estar finalizando o assunto de previdência, a gente vai estar falando agora, citando quais são os 3 regimes previdenciários, que são eles: Regime Geral de Previdência, RGPS. Ele é operado pelo INSS, uma entidade pública e de filiação obrigatória para os trabalhadores regidos pela CLT. Regime Próprio de Previdência Social, RPPS, instituído por entidades públicas, institutos de previdência ou fundos previdenciários e de filiação obrigatória para servidores públicos, titulares de cargos efetivos da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios. Regime de Previdência Complementar, RPC.
operado por entidades abertas e fechadas de previdência complementar. Regime privado, com filiação facultativa, criado com finalidade de proporcionar uma renda adicional ao trabalhador, que complemente a sua previdência oficial. Então, gente, é isso. Queríamos agradecer pela atenção. Agora estamos abertas para as perguntas, né? Paga R$1 para quem não fizer nenhuma pergunta. Alô? Hello. Gravando? Então, gente... Eu tô vermelha, né? Hã? Você ficou com o olho vermelhinho, por Mas exemplo. eu tomei susto, amiga. Você também causou de morrido. Eu tava chorando já, você não tava vendo? Vai, amiga, vai. Vai dar. Não dá susto mais, tá bom? Tá bom, Obrigada. desculpa. Desculpa. Alguns momentos depois. Para com